Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. A gente pede desculpa para você que está tomando café agora e ouvindo a Rádio Senado, mas temos que tocar em um assunto para lá de desagradável. Cocô de cachorro. Pense na seguinte situação, que infelizmente é comum nas nossas cidades. Você está andando pela calçada e pisa numa dessas armadilhas. Ou seu filho está brincando no gramado de um parque, pimba! É preciso reconhecer que muitos donos de pets tomam os devidos cuidados quando levam um bichinho de estimação para dar uma passeada na rua. Equipados com luvas e saquinhos plásticos, limpam o serviço que o cachorro faz. Alguns vão além e levam uma vassourinha e um pouco de desinfetante para tirar o máximo possível de vestígio dos dejetos do animal. A lógica é a seguinte: limpam a calçada praticamente do mesmo jeito que fariam se fosse no chão de casa. Mas, lamentavelmente, existe dono de pet que não tem a mesma consciência. Sem qualquer cerimônia, deixa os dejetos na calçada, na grama de um parque e até na praia, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Resultado, alguns locais públicos de nossas cidades se transformaram em verdadeiros campos minados. É uma pena, porque adultos e crianças perdem cada vez mais espaço para os carros. E as poucas áreas de lazer que restam ainda podem estar infestadas de cocô de cachorro. As fezes exalam mau cheiro e podem acabar com a diversão ou passeio de quem pisa nelas. Além, é claro, de ser uma fonte de transmissão de doenças. Uma reação ao desleixo de alguns tem sido a criação de leis que deixam expresso que os dejetos de animais em locais públicos devem ser removidos pelo dono. Natal, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo são algumas dessas cidades. E pedimos mais uma vez desculpas se estragamos o seu café por abordar esse assunto logo agora de manhã. Nada contra quem curte um pet. Um animal de estimação pode ser bonitinho, fofinho e um companheiro e tanto. Mas ele também faz xixi e cocô e o dono deve ter a consciência de que não pode deixar para os outros uma obrigação que é dele, dar uma destinação correta para os dejetos. Se todo mundo tiver essa consciência, quem anda pela calçada ou quem faz um piquenique num parque poderá ter uma preocupação a menos. Raquel, infelizmente melhorou muito. Temos que reconhecer, melhorou muito. A gente vê cada vez mais donos, de pets com um saquinho na mão, com uma luva. Isso é elogiável. O caminho é esse mesmo. Só que ainda tem dono de pet que não tá nem aí pra isso. Não tá nem aí, pior ainda, viu, Adriano? Vou te contar uma experiência péssima que eu tive dentro do shopping. Não foi nem na calçada, na rua, por aí, não, no parque, não. Dentro de um shopping, porque agora a maioria dos shoppings aceita, os pets, aqueles pequenininhos, cachorrinhos, andando com o dono dentro do shopping. Uma vez a gente tava dentro de uma loja, e tinha um cocô de pet. Só que a gente andando pela loja, você nunca vai imaginar que tem um cocô ali dentro que você vai pisar. Aí meu filho pisou nesse cocô dentro da loja. A gente começou a reparar que não vimos. A gente começou a reparar aquele cheiro. Subiu aquele cheiro de cocô, né? Aí a gente, o que é isso? O que é isso? Foi ver no pé dele. Aí a moça da loja, a vendedora, se lembrou que havia uma dona de pet com um petzinho que estava passeando pela loja. E aí o cachorro fez cocô dentro da loja, ela nem limpou, nem falou nada, saiu para passear pelo shopping, continuou andando com o cachorro. Foi uma confusão, Adriano. A pessoa da loja ficou super constrangida. Sim, claro. A gente também. Com certeza, estragou o passeio. O tênis ficou podre. A gente teve que sair da loja, comprar um chinelo para continuar passeando. Sim. Ou iria para casa, E o menino ia descalço para casa, porque não tinha condições. A moça da loja, super constrangida, pegou o tênis dele para lavar lá dentro da loja. O pessoal do shopping não se responsabilizou por nada. Disse que não tinha nada a ver com aquilo. Foi assim, um absurdo o que a gente passou. E realmente, gente, você tem pet? Legal. Gosta de pet? Legal, vai passear? Ótimo. Mas cuida do seu cachorrinho e do que o que ele vai deixar, Porque você tem que cuidar também dos dejetos ali. É verdade.
E aí, gente, ó, essa experiência da Raquel resume bem qual é o drama, né? Nas cidades. E como dissemos, hoje o pedestre está tão espremido na cidade. Pois é. Cada vez mais a calçada vai dando lugar a estacionamento de carro. Quando não invadem a calçada para botar talvez ali cadeira, mesa, uma placa. O pedestre está tão espremido e quando ele tem um espaçozinho ainda tem cocô de cachorro, não dá. Até no shopping, gente, como a Raquel comentou aqui, não dá. Então o pessoal tem que botar a mão na consciência. E queremos ouvir você, hein? Aí no nosso zap. É isso aí. Você teve alguma já experiência desagradável com esse assunto? E quando você vê alguém com o pet lá fazendo o serviço dele, e a pessoa totalmente despreocupada, como se não tivesse nada a ver com aquilo, o que você faz? O que você não faz? Manda mensagem pra gente pro nosso zap 61986119591. Já estragamos seu café mesmo, então. Então vamos falar de cocô. Bora. Abriu aqui a porteira, agora acabou. Agora só no final do Conexão. Aí você deixa pra tomar café no final do Conexão Senado, tá bom? Senado verifica. Conheça a fonte, confirme se é fato. O Instituto Data Senado divulgou nesta semana o resultado de uma pesquisa sobre a legalização de jogos e cassinos no Brasil. Tá aí um assunto que dá origem a muitas fake news. E falou em fake news, já pensamos no serviço Senado Verifica, fato ou fake, que faz uma verdadeira cruzada contra a desinformação. E chamamos a jornalista Esther Monteiro, do Senado Verifica, que volta a falar do projeto de lei 2234/2022, que é o projeto que autoriza e regulamenta jogos e cassinos. Esther Monteiro, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Olha, eu já peço desculpas aqui, a minha voz não está muito boa hoje. Eu peguei um resfriado, que é muito comum nessa época, Sim, né, de mudança de estação, que a gente fica mais vulnerável. E é bom até lembrar que a campanha da vacinação contra a gripe está aí nos estados, fica atento aí. Mas o assunto hoje não é esse. O assunto é a legalização de jogos e cassinos, que foi abordado aqui em fevereiro. A gente explicou naquele momento que nós procuramos o Instituto Data Senado, ligado à Secretaria de Transparência do Senado, para saber se havia alguma pesquisa em andamento, porque estávamos recebendo mensagens pelo WhatsApp do Senado Verifica de pessoas que queriam saber se realmente o Senado estava realizando essa pesquisa pelo telefone. O Data Senado nos informou então que estava sim ouvindo pessoas por telefone sobre a legalização de jogos e cassinos. Bom, se a gente sempre diz que uma das formas de combater desinformação é com boa informação, temos que informar aqui, como vocês já falaram, que o Data Senado acabou de divulgar o resultado dessa pesquisa. Foram entrevistados por telefone 5.039 brasileiros e brasileiras com 16 anos ou mais em todos os estados brasileiros, entre os dias 21 de fevereiro e 1º de março. Os entrevistados foram selecionados por meio de amostragem aleatória estratificada, o que representa mais de 170 milhões de pessoas. O estudo revela que 60% da população, cerca de 102 milhões de pessoas, são favoráveis à aprovação do projeto de lei 2.234 de 2022, que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalo, entre outros jogos de azar. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados, veio para o Senado, onde já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora está no plenário, onde o senador Irajá, do PSD do Tocantins, é o relator. De acordo com a pesquisa, 34% das pessoas se posicionaram contra o projeto e o restante não tem opinião formada. Também pela pesquisa, foi possível estimar a população interessada em frequentar ou participar desses jogos, tais como casas de bingo e videobingo, cassino e o jogo do bicho, caso sejam autorizados e regulados. E mais de 1/4 da população participaria de jogos legalizados.
E tem mais, 3 em cada 4 brasileiros consideram que a atual proibição dos jogos e cassinos não é eficaz. Esses são alguns dados revelados pela pesquisa. Se você que está nos ouvindo agora foi entrevistado e quer saber o resultado, o relatório completo está publicado no portal do Senado, do Data Senado, que é o www.senado.leg.br/datasenado. Em outras palavras, não só o Senado realmente estava realizando a pesquisa, como agora temos o resultado que pode ser pesquisado a qualquer momento. E é importante ressaltar que esse trabalho do Data Senado possibilita oferecer aos parlamentares, senadores e senadoras, informações qualificadas que podem orientar decisões sobre a aprovação de leis que afetam a vida de todos nós e ajuda a definir políticas públicas. Eu reforço aqui o que foi dito lá em fevereiro. Se você receber uma ligação telefônica e a pessoa do outro lado se identificar e informar que entrou em contato para uma pesquisa de opinião do Senado, aproveite a oportunidade e manifeste-se. Não é trote nem golpe. Pode ser uma forma de participar de decisões importantes que impactam o país. O Data Senado também realiza pesquisas pelo e-mail. O e-mail pesquisa@senado.leg.br. Se você receber mensagem desse e-mail, também pode responder. Mas claro, né, Adriano, Raquel, tem que ficar atento. Como devemos estar em qualquer situação, para não ser vítima de golpe, não é não? É verdade, tem sempre que verificar, né, Esther, se realmente essa pesquisa existe. Entra lá no portal, né, tá fácil. Isso. Entra no portal do Senado, pode até pesquisar, por exemplo, no caso aí dos cassinos, né, se você colocar lá uma palavra-chave, ou se você souber o número do projeto de lei, que no caso é o 2234, né, de 2022, entra lá, pesquisa, com certeza o portal do Senado vai trazer a informação correta. Isso mesmo, Raquel, muito bem. Esther, muito obrigado, viu, aí pelas informações e bora melhorar dessa gripe, Esther. Bora. Obrigada. Um bom dia para todos. Entrevista. Um regimento interno é um conjunto de normas e regras que regulam o funcionamento de uma instituição. Com o Senado, não é diferente. Você sabia que existe uma versão comentada do Regimento Interno do Senado? E foi lançada recentemente a 4ª edição do Regimento Interno do Senado comentado. Eu conversei sobre o assunto com o autor do Regimento Interno comentado, o servidor do Senado, Rodrigo Brum. Ouça a entrevista. Rodrigo Brum, muito bom dia. Bom dia, Adriano. Muito obrigado pelo convite de estar aqui na rádio. É uma honra poder participar do programa. Ô, Rodrigo, a honra é nossa. Ô, Rodrigo, queria que você falasse do histórico do Regimento Interno do Senado comentado. Como é que surgiu a ideia e como é que foi essa obra evoluindo através das edições que ela já teve? Certo, mas antes disso eu queria te falar que eu trouxe um exemplar aqui para entregar para a rádio, presente para vocês. Opa! Espero que façam um bom uso e que sirva para alguma coisa por aí. Com certeza, certo? Já vou aqui curtir aqui. Então foi o seguinte, essa ideia, porque quando eu entrei aqui no Senado lá em 2009, eu trabalhei com a doutora Cláudia Lira, que era secretária-geral da mesa à época, e ela tinha um livrinho, um regimento comentado à mão, que ela ia fazendo as anotações dela. E ali tinha anotações manuscritas, tinha papéis que ela imprimia, que ela atualizava, que ela grampeava, e aquilo era uma relíquia, porque ali tinha tudo que ela entendia sobre interpretação regimental. E um dia eu, inspirado nisso, comecei a digitar coisas que eu sabia, o que eu via, o que eu lia, o que eu entendia sobre o regimento em cada artigo, em tópico. E baseado nisso, como ficou muito grande, aí eu pensei assim, eu poderia publicar isso, né? Porque dá um acesso a todo mundo. E comecei a mudar a ideia de fazer para mim, para fazer para todo mundo. Então comecei a pesquisar banco de questão de ordem, jurisprudência legislativa, as leis, aí fiquei uns 2 anos trabalhando nisso, e na época que eu publiquei o livro, eu estava com o senador Eduardo Braga na liderança, e ele topou fazer a publicação pelo gabinete, que eu me senti muito feliz e muito honrado. Fizemos 500 cópias na primeira edição, então foi um trabalho de 2 anos aí para a primeira edição. Nós já estamos na 4ª. Aí foi mais 1 ano para a terceira, mais uns 6 meses mais 1 ano para a segunda, mais uns 6 meses para a terceira, e mais uns 6, 8 meses aí para a 4ª edição que nós temos aí agora.
Legal, estou vendo aqui, né, o exemplar que você passou pra gente. Olha, gente, isso aqui não vai pro sorteio não, isso aqui é nosso, hein? Aí quem sabe futuramente aí a gente tem um sorteio aí do regimento interno do Senado comentado para contemplar os ouvintes. A ideia é que um regimento interno que geralmente tem uma redação árida, digamos assim, seja mais palatável, mais amigável, uma linguagem mais amigável para todo mundo poder entender o que acontece em relação às normas de uma instituição, no caso aqui é o Senado. A ideia é essa. Exato. E porque assim, você pega um livro de teoria jurídica, ele vai começar a explicar, vai explicar princípios, ele tem uma ordem natural de explicação. A ordem desse livro aqui é o próprio regimento. Então, você vai ler o artigo, o original, que está em preto, e o meu comentário, que está em azul. Então, você consegue distinguir o que é comentário e o que é o livro original. Então, eu já coloco embaixo do artigo, porque para dar um uso prático. Como você colocou, é um direcionamento prático do uso do regimento. Você está lá no plenário, está numa comissão, abre o artigo, então você já vê a, entre aspas, jurisprudência do que já aconteceu, como já interpretaram esses artigos, o que você pode usar ou não usar, o que está em uso, o que está em desuso. Então tem artigos que são mais usados, tem artigos que já estão em desuso há muito tempo, então eu vou explicando isso para o usuário se atentar na hora ali do quente do plenário, né? Você precisa da informação na hora. Então a ideia sempre foi essa, de uso prático na hora. O que me faz, se eu puder fazer esse comentário, é fazer um adendo que isso é exclusivamente para prática. Então, o ouvinte aí que for estudar para concurso, ele vai ler isso com um olhar de prática, não com um olhar de prova. Não é? A prova é outra coisa, é a letra seca da lei, aquela coisa toda, mas essa prática aí vai servir para assessorias, para prática, para entender como funciona o parlamento, a elaboração das leis. Você tem um entendimento melhor vendo esse uso do regimento. Legal, Rodrigo. Pegando aqui o que você falou, estou vendo aqui na página 119, eu estou aqui acompanhando uma sessão do plenário, aí um senador fala assim, olha, eu quero apresentar um voto em separado. Aí você, vota em separado? Que negócio é esse? Aí o regimento comentado fala, possibilidade de qualquer senador, membro da comissão, apresentar um novo relatório no qual fundamenta sua divergência do relatório apresentado pelo relator da proposição. Aí eu entendo, isso aqui é um voto separado quando eu estou acompanhando uma reunião de comissão. Legal. Então é só um exemplo que mostra como é que a gente pode, numa reunião de comissão, numa sessão plenária, acompanhar aqui com o regimento interno comentado. Agora, sim, Rodrigo. Esse exemplo é muito bom, porque o regimento ele não se presta a explicar conceitos. Então, aí eu coloco alguns conceitos que ele vai citando, mas não explica o que é. Por exemplo, o voto separado. Então, aí no regimento comentado você vai conseguir entender o que é que ele está falando daquele artigo específico, né? Maravilha. E, claro, o regimento interno comentado chega à 4ª edição e houve uma evolução através aí das edições. E como é que esse regimento, a 4ª edição que está chegando agora, difere, apresenta de mudanças em relação às edições anteriores? Certo. Então, sempre que eu termino uma edição, eu falo assim, eu não vou escrever mais, porque é um processo cansativo, assim, porque eu fico o tempo todo pensando em regimento, prestando atenção em tudo para fazer anotações, estou o tempo todo no plenário, quando eu estou acompanhando, prestando atenção em tudo que está acontecendo, não só para assessorar o senador, mas também para absorver informações que porventura não estão escritas em algum lugar. Então, isso daí se prestou a ser um compêndio de coisas que não estão escritas em lugar nenhum. E sempre que eu parava um regimento, passava um tempo, eu começava a ter mais informações novas e ia anotando, porque o processo legislativo é muito dinâmico, né? Ele vai se atualizando. Por exemplo, essa edição aqui, dentre várias modificações da edição anterior, tem uma prática que começou bem forte no fim do ano passado, que foi de apresentar destaque em relatórios em comissão. Isso não era uma prática recorrente até então. Acontecia pontualmente, bem raramente, e isso começou a ter uma força. Então, eu já entendi que deveria ter uma escrita prática sobre isso para as pessoas entenderem que isso está acontecendo. Esse é um bom exemplo e é um grande exemplo de uma mudança do processo legislativo do ano passado para cá. Legal. E tem uma curiosidade sobre a capa da 4ª edição do Regimento Interno do Senado Federal comentado. Tem aí uma relação com o rock, Bruno. Explica isso aí pra gente. Esse é um easter egg aí. Então, a 3ª capa, ela é toda branca, né? E quando eu vi essa capa, que foi até uma ideia lá do gabinete,
ela me referiu ao White Album dos Beatles de 1968. E eu falei assim, bom, vamos fazer para a 4ª edição o negativo da capa branca. Então, tudo como se fosse aquela fotografia, né? A fita magnética negativa. Então, ela é uma capa escura, né? A preta, a 4ª edição, que aí eu já remeti ao Black Album, que é do Metallica de 92. Então, tem 2 referências aí de grandes bandas do rock, os Beatles no 3º e o Metallica na 4ª edição. Olha aí, pessoal do Capítulo Rock, programa aqui da Rádio Senado. O Rodrigo Brum aqui pode ser uma boa, hein, para vocês aí um dia dedicarem uma edição aí do Capítulo Rock com ele, porque o Rodrigo curte rock, né? Sempre, da escola do rock. Estamos conversando com o Rodrigo Brum, que é servidor aqui do Senado, coautor do Regimento Interno Comentado do Senado Federal, que chega à sua 4ª edição. Rodrigo, na sua avaliação, como é que uma iniciativa como essa, um regimento interno comentado, né, para tentar ali explicar os meandros das regras do Senado, contribui para a transparência e a participação do cidadão no processo legislativo? Essa é uma ótima pergunta. A transparência ela é super importante no legislativo, né? Ele é um dos princípios basilares do poder legislativo. E entender o que acontece na formação das leis é fundamental para o cidadão poder participar, poder opinar com mais consistência, de entender somente, ele fez aquilo, mas não está escrito em lugar nenhum. Mas às vezes é uma prática que já acontece em vários anos e isso não está escrito em lugar nenhum. Aí eu acho que esse regimento ele tem essa proposta de mostrar, não, isso daqui não está escrito, porém essa prática ela acontece, que é um dos princípios do direito também, que é a prática, né, que é o direito consuetudinário, que é o que acontece no dia a dia, não necessariamente o que está escrito, mas com base nas leis e nas normas a gente tem uma orientação para fazer. Não é tão aleatório quanto parece, mas sempre tem um norte e esse norte vai estar bem fundamentado na explicação dos artigos. Ok, então já que tem todo esse apelo aí, né, para que o cidadão possa participar, né, ter mais assim, estar mais afeito ao processo legislativo, como é que o cidadão, nosso ouvinte que está acompanhando essa entrevista, pode obter um exemplar físico ou digital do regimento interno do Senado comentado? Certo. O exemplar físico foram impressos 500 exemplares pelo gabinete, nós fizemos a distribuição pela casa, né, de forma que ele já está quase esgotado já, para os próprios usuários do processo legislativo. Mas o cidadão ele pode acessar aí esse livro digitalmente em PDF pelo site da biblioteca. Eu acho que uma própria pesquisa nos buscadores da internet, se você colocar Regimento Interno do Senado Federal comentado, 4ª edição, Biblioteca do Senado, Rodrigo Brum, talvez se escrever o autor também, já vai aparecer o link lá para ele poder baixar de qualquer lugar que ele tiver no nosso planeta, certo? Maravilha. Rodrigo Brum, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho. O Regimento Interno do Senado Federal comentado, que chega à sua 4ª edição. Um abraço para você. Você falou que não pretende, sempre que está na última edição, pretende dizer, não vou escrever mais. Quem sabe aí no futuro chega a 5ª edição, ou quando você tiver um outro produto aqui para apresentar para a gente, Rádio Senado está sempre aberta, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, eu sou o maior fã da Rádio Senado, Adriano, e é muito prazeroso para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Entrevista. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado retoma nesta quinta-feira o debate sobre a proposta de novo Código Eleitoral. O foco desta segunda audiência pública vai ser a desincompatibilização, a inelegibilidade, crimes eleitorais e o sistema eletrônico de votação. Vamos conversar agora com o relator do novo Código Eleitoral, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Senador, muito bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da rádio do programa Conexão Senado. Estou à disposição de vocês. Senador Marcelo Castro, esses assuntos que estão na pauta hoje do debate, né, na CCJ, debate que o senhor vai participar, teremos convidados, né, para discutir esses assuntos, são alguns pontos assim, digamos, polêmicos ou tem aí muito consenso em relação a esses temas? Há consenso, Adriano, mas são temas polêmicos, né? Essa questão da inelegibilidade, sobretudo de quando começa a contar a inelegibilidade, porque a legislação hoje,
ela é muito complexa. Para cada caso, começa a contar de uma determinada maneira. E nós estamos uniformizando isso, botando de uma maneira completamente transparente para que não haja mais nenhuma dúvida, nenhum equívoco. Por exemplo, se uma pessoa se torna inelegível por causa de um ilícito durante a campanha, captação ilícita de sufrágio, uso indevido dos meios de comunicação, abuso do poder econômico, abuso do poder político, ou seja, por uma causa eleitoral que ele se torna inelegível, hoje, a legislação de hoje começa a contar do dia da eleição. Olha, você vê que é uma coisa que não está certa, porque a eleição ocorre no dia 1º de outubro. Então pode ser no dia 1º, pode ser até o dia 7 de outubro. Sim. Se por acaso um candidato, um prefeito, governador, um presidente da República se tornou inelegível por uma questão eleitoral, numa eleição que foi no dia 4 de outubro, o que é que diz a lei? 8 anos depois ele estará elegível. Então, se 8 anos depois a eleição ocorrer no dia 5, 6 ou 7, ele estará elegível porque ele já cumpriu os 8 anos. Se a eleição ocorrer no dia 3, 2 ou 1, ele estará inelegível. Ora, isso está completamente errado. Como é que o mesmo crime, cometido um por uma pessoa, outro por outra pessoa, um fica elegível 8 anos depois e outro fica inelegível? Então nós estamos uniformizando isso daí, estamos colocando o seguinte: começa a contar o prazo a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Então todos os casos, quando é que começa a contar? 1º de janeiro do ano subsequente. Então quem cometeu um delito qualquer, um ilícito qualquer, e se tornou inelegível por questões eleitorais, ele só poderá se candidatar depois que ele cumprir um espaço de 2 eleições. A questão da desincompatibilização, essa é uma questão mais do que complexa, porque hoje, para uma eleição geral, a pessoa tem que se afastar 6 meses, para eleição municipal 4 meses, alguns casos 3 meses. Nós estamos, em outros casos, 6 meses antes da eleição. Ora, a eleição ocorre no dia 1, 2, 3 ou 7 de outubro. 6 meses antes pode ser dia 1º, dia 2, até o dia 7 de abril. É uma confusão. O que é que nós estamos fazendo? Estamos uniformizando e botando a partir do dia 2 de abril. E aqui tem uma novidade grande, que é a quarentena que nós estamos estabelecendo para policiais, para militares, para o Ministério Público, promotores, procuradores e para juízes, né? Então, para o judiciário também. Nós entendemos que essas são atividades, carreiras de Estado, que são incompatíveis com a atividade política. Quem é juiz, quem é promotor, quem é policial, quem é militar, não pode ser político ao mesmo tempo. Se quer ser, não tem problema. Se afaste 4 anos antes, 4 anos depois você se apresenta e vai ser político. Agora, como ocorre hoje, que o camarada se afasta, disputa a eleição, perde a eleição, volta de novo para as suas atividades? Não, de maneira nenhuma. Isso não pode ocorrer porque a pessoa está contaminada pela política e vai contaminar a tropa depois lá. Certo. Então são assuntos que têm divergência, que uns querem do jeito, outros querem do outro, mas há um consenso, de uma maneira geral, dessa desincompatibilização. Perfeito. Então, é uma matéria realmente aí com muitos pontos, né? Uma matéria, como o senhor disse, bem complexa. Vai ter mais um debate, né, senador, aí previsto na CCJ. O senhor mantém o cronograma de apresentar o relatório no dia 7 de maio, com votação na CCJ prevista para uma semana depois, dia 14, ou vai ficar mais para frente? Não, mantenho. Mantenho esse calendário, que aliás não sou eu que mantém. Quem mantém é o presidente da CCJ, que é o senador Otto Alencar. Então, nós o que está acertado é isso daí. Nós vamos fazer essas audiências públicas. Já fizemos uma audiência pública sobre a cota feminina, que nós estamos colocando no Código, Adriano, uma inovação muito grande que vai revolucionar a participação feminina na política. Nós estamos criando uma cota que nenhum parlamento do Brasil, nenhuma Câmara Municipal, nenhuma Assembleia Legislativa, nem a Câmara Federal poderá ter menos do que 20% dos cargos de mulher. Então, no mínimo, tem que ter 20%.
Isso é uma inovação, isso nunca aconteceu na nossa história e nós precisamos realmente aumentar a participação feminina na política. Isso nós fizemos uma audiência pública 2 semanas. Hoje nós vamos fazer sobre esses temas que nós estamos tratando. Na próxima semana tem outros assuntos que serão tratados e aí em seguida nós vamos submeter o código eu vou fazer a leitura, certamente vão pedir vista e depois nós vamos fazer a votação. O que é que nós queremos? Votar até o mês de maio aqui no Senado, para ele voltar de novo, porque ele começou na Câmara, ele já foi votado na Câmara, vem agora para o Senado e retornará para a Câmara. E terá que ser votado até o final de setembro para poder viger para as próximas eleições. Isso que eu ia perguntar para o senhor, porque por conta aí da legislação, né, uma mudança para vigorar já na eleição de 2026, teria que ser aprovada a mudança pelo menos um ano antes, né, da data Exatamente. da eleição. Pela sua experiência político, já com vários mandatos, né, na Câmara, mandatos aqui no Senado, o senhor, pelo seu feeling político, é possível que o Código Eleitoral como um todo seja aprovado até setembro, ou pelo menos parte dele fatiar para permitir, viabilizar que pelo menos algumas mudanças já valham nas eleições de 2026? Acho plenamente possível. Por quê? Porque esse código já veio da Câmara. Então o que nós estamos votando aqui, digamos assim, 90 e tantos % é o que a Câmara votou. Nós estamos fazendo algumas modificações. O que nós estamos modificando ou o que nós estamos acrescentando, a Câmara tem o poder, tem a palavra final para rejeitar ou para aceitar. Então, digamos assim, que o trabalho da Câmara vai ser infinitamente menor do que foi da primeira vez. Porque o que a Câmara votou, se nós votarmos aqui igual no Senado, que vai ser muito mais de 90%, não tem mais o que a Câmara fazer, nós só estamos confirmando o que eles fizeram. Então isso aí já está resolvido. Eles só vão se debruçar sobre aquilo que eu modifiquei, que nós modificamos aqui, né? Ou sobre aquilo que nós acrescentamos, ou sobre aquilo que nós retiramos, né? Então, o trabalho deles vai ficar bem diminuído. Certo. Então acho que vai dar tempo para isso daí. Quanto à questão de poder fatiar, nesse caso aqui que é um PLP, não pode fatiar. O fatiamento só pode ocorrer em PEC, em emenda constitucional. Aqui, nesse caso aqui, não se trata de emenda constitucional, é um projeto de lei complementar. Então ele tem que ser, a palavra final vai ser dada pela Câmara. O que a Câmara aprovar é o que vai estar valendo. Aí vai em seguida para a sanção presidencial e evidentemente que o presidente tem o poder de vetar alguns artigos ou não. Perfeito. Senador Marcelo Castro, muito obrigado aqui pela entrevista, o senhor ter atendido o nosso convite. Sabemos que o senhor daqui a pouco tem audiência pública, mas mesmo assim encontrou um espaço na agenda para conversar conosco. Bom dia para o senhor, bom debate. Bom dia, Adriano, eu te agradeço aí a entrevista e estarei sempre à disposição de vocês, viu?